Henker que vive duas vezes. Capítulo 736. Outro sonho. 8. Macaco de pedra. Bimauen. Rei macaco. Grande sábio. Buda lutador vitorioso. Ele tinha tantos apelidos quanto causava problemas e fez inúmeras conquistas e lendas. Mesmo as pessoas que não conheciam os rostos do demônio celestial conheciam o nome, Sun Wukong. Naturalmente, seu nível era tão alto quanto quão famoso ele era por causa da fé que havia nele. Ele começou como o mais jovem entre os 7 reis demônios, mas eles disseram que apenas o rei demônio touro poderia detê-lo agora. No entanto, o encrenqueiro Sun Wukong desapareceu repentinamente um dia. Alguns disseram que ele havia se tornado um com sua origem, o demônio celestial, o que permitiu ao demônio celestial coletar todos os pedaços da alma, conhecidos como fragmentos de Li, e transcender ao nível imperador. Mas não havia nenhuma prova, e o demônio celestial não falou sobre isso, então todos pensaram que eram apenas rumores. A maioria das pessoas pensava que Sun Wukong estava escondendo sua identidade no mundo celestial ou no mundo inferior em busca de diversão. Uahahaha, quase ninguém sabe disso. Como você descobriu? As exúvias do rei macaco riram. Yon-Wu arregalou os olhos. Você está dizendo que isso é verdade? Sim, para ser exato, o demônio celestial reuniu todos os pedaços de sua alma para se tornar um imperador. Então ele apenas recuperou um pedaço chamado Sun Wukong. Então. Mas meu corpo real está vivo. Yon-Wu se perguntou o que esse comentário significava. Os ciclos se repetiram muitas vezes e inúmeros sonhos apareceram e depois desapareceram como resultado. Houve sonhos muito parecidos com este, mas também houve sonhos muito diferentes. Não haveria um sonho que potencialmente tivesse um Sun Wukong vivo? Então você está dizendo. Meu corpo real era uma vida passada do demônio celestial, mas também era seu professor. Foi por isso que ele me colocou na torre, para que pudéssemos ficar juntos. Ele também precisava de alguém que pudesse representá-lo porque ele estava ficando mais fraco à medida que os ciclos avançavam. De qualquer forma, por uma série de razões complicadas, fui colocado na torre. E o que você disse antes? Yon-Wu perguntou como estava o verdadeiro corpo do rei macaco no túmulo de Li. Não é muito conhecido, mas meu corpo real sente uma sensação de culpa em relação ao demônio celestial. É por isso que ele está protegendo o túmulo de Li, que ainda não foi recuperado. Mas pensar que não é apenas o Tongtian Jiaoso, mas também o rei demônio touro que está atrás dele. As exúvias do rei macaco coçaram sua bochecha. Aquele velhote do rei demônio touro e meus outros irmãos deveriam saber as circunstâncias reais do meu corpo. É estranho que eles estejam com a seita de E. Os olhos de Yon-Wu brilharam. Portanto, podemos dividi-los se descobrirmos o motivo. As exúvias do rei macaco olharam para Yon-Wu com uma expressão chocada. Você já fez planos para separá-los? Não há nada melhor do que lutas internas para enfraquecer o inimigo. Além disso, a voz de Yon-Wu foi sumindo. Eles perderam muitas leis de causalidade devido à batalha com muitas feras. No máximo, restavam apenas 20%. Yon-Wu tentou reabastecer seu suprimento engolindo algumas feras. Mas eles não tinham muito porque haviam caído de seus sonhos. E Volk também pegou as feras que sobraram, então era impossível. Se eles lutassem contra o rei demônio touro e os outros, suas leis de causalidade poderiam atingir o limite, então eles precisavam economizar o máximo possível. Um plano para eles usarem a menor quantidade possível de leis de causalidade. Era tudo em que Yon-Wu estava pensando. Os exúvias do rei macaco assentiram, sabendo da situação de Yon-Wu. Não houve necessidade de mencionar algo que pudesse ser uma fraqueza na frente de Erlang Shen e dos outros. Mas nunca vimos o grande sábio lá. O que aconteceu? Erlang Shen franziu as sobrancelhas para as exúvias do rei macaco. Entre as lendas de Sun Wukong, houve sessões onde ele lutou com a seita Shan. Seu relacionamento com Erlang Shen era estranho, nem bom nem ruim. O corpo real que você conhece é de alguém que fica em um lugar só porque mandou? Ah, isso é verdade. Erlang Shen sorriu ironicamente. O nome, Stone Monkey, não surgiu do nada, já que Sun Wukong não era alguém que pudesse ser dominado. Yon-Wu lembrou como o exuviai do rei macaco disse que não sabia onde estava seu corpo real quando se conheceram. Na época, ele não pensou muito sobre isso, mas olhando para trás agora, parecia que os exúvias estavam dizendo a verdade. Se ele não estava lá, provavelmente estava brincando em algum lugar. Só não sei onde. Já que a sufocante torre foi finalmente destruída, ele deve ter querido vagar por aí, não é? Mas isso pode criar problemas. E ele provavelmente está tocando em algum lugar naquela vizinhança. De fato, mesmo que ele pareça ter um espírito livre, ele sempre foi secretamente calculista. Você está dizendo que ele pode ter recuado para monitorar. Certo? As exúvias do rei macaco assentiram. Então precisamos encontrar Sun Wukong primeiro. O olhar de Yon-Wu escureceu. Yon-Wu voltou para a sede do By the Table, onde Wu e Free já estavam. Ele precisava confirmar algo antes de encontrar Sun Wukong. Ele queria ver o tesouro que sua mãe, Hea, havia deixado junto à mesa. O legado de Kirinali. Parte disso era para ver o que o grupo de Volk estava tentando levar. Mas o mais importante, ele queria ver sua mãe deixada para trás antes de deixar o mundo celestial. Pai. Sim. Tenho pensado nisso esses dias. Mas a mãe que conhecíamos pode não ser tudo o que ela representa.
Cronos ficou em silêncio porque ele também estava pensando a mesma coisa. Ele simplesmente não foi capaz de dizer isso em voz alta. Você acha que ela pensou que eu? Quero dizer, Jeong ou eu algum dia visitaríamos by the table? Eu não tenho certeza. Não há realmente nada que eu possa dizer para responder a isso. Cronos suspirou e decidiu trazer à tona os pensamentos que estava acumulando em sua mente. Honestamente, em retrospecto, há muitas coisas que eu não sabia sobre sua mãe. Há algumas coisas das quais estou duvidando agora, entre as coisas que eu realmente não pensava muito naquela época. A voz de Cronos ficou mais baixa, eu caindo na terra. A princípio pensei que fosse uma coincidência. Sua mãe devia estar esperando lá porque me encontrou há muito tempo. Foi só nisso que pensei. Mas como você sabe agora, não existem coincidências. Cronos continuou a falar. Não foi uma coincidência eu ter vindo para a Terra. As fontes tinham um pouco de escuridão, então foram puxadas em direção à Terra como ímãs. A Terra foi onde o corpo do Rei Negro, Hyliel, foi selado. Era também onde a torre estava localizada em outra camada das dimensões. Era natural que as nascentes de Cronos caíssem na Terra, já que era onde Hyliel estava. Para onde mais iria o apóstolo do Rei Negro? Sua mãe já devia saber disso há muito tempo. Algo ocorreu a Yeon-woo, que murmurou, Kirinali of Space. Ao contrário do seu tolo pai, sua mãe conhecia os poderes da família dela melhor do que ninguém. Ela deve ter sido capaz de especular tanto. Então, só posso presumir uma coisa. Se ela soubesse sobre a escuridão, ela não saberia sobre os eventos que aconteceriam depois? A escuridão é persistente, não desiste de quem escolheu. Ela pode ter pensado, isso seria passado de mim para você. Se isso for verdade, não acho estranho que a arca estivesse na torre. Yeon-woo ficou em silêncio. Você não estava pensando o mesmo que eu? Yeon-woo não conseguiu falar. Como Cronos disse, ele estava pensando a mesma coisa. Os seres do mundo celestial pensavam que Cronos era o único rei dos deuses. Mesmo no Olimpo, apenas sua reputação era famosa. Mas isso apenas porque seu temperamento violento havia deixado uma forte impressão. A verdadeira razão pela qual o Olimpo foi capaz de entrar em sua idade de ouro foi porque havia outro rei encarregado dos conflitos internos. Rhea não era apenas a esposa do rei, mas uma mulher-rei. Isso poderia parecer simplesmente um jogo de palavras, mas os dois eram muito diferentes. Isso significava que os dois eram reis e Rhea tinha tanta autoridade quanto Cronos. Embora não fosse tanto quanto Cronos, a divindade de Rhea também era poderosa. Ela realmente entendeu o poder do Kirinali do dia. Rhea também era sábia. Então ela deve ter investigado o fator que deixou Cronos louco, que foi o Rei Negro. Era possível que ela também soubesse dos eventos que ocorreriam após salvar Cronos. Embora ela não pudesse saber os detalhes, ela saberia que a sombra do Rei Negro seguiria sua família como uma maldição. E se ela tivesse deixado para trás a arca e o legado de Kirinali para Frígia em preparação para isso? Não foi nada estranho, não. Com isso, todas as perguntas que Yeon-woo tinha sobre Rhea foram respondidas. No entanto, a razão pela qual Yeon-woo não falou sobre isso com Cronos foi porque o coração de Cronos ficaria esmagado no momento em que essas palavras fossem ditas em voz alta. A mãe deles morreu depois de sacrificar tudo pela família. Ela abandonou sua divindade para apaziguar o marido, que queria vingança, e o abraçou apesar de conhecer a maldição das trevas, cuidando também de seus novos filhos. Quão assustada ela deve ter ficado. Quão preocupado. Imaginar como ela não era capaz de confiar em ninguém partiu o coração de Yeon-woo. Ainda assim, Yeon-woo mordeu o lábio inferior. Mesmo assim, ela deveria ter me contado antes de morrer. Por que ela não disse nada? Se ela tivesse acabado de dizer alguma coisa. Yeon-woo falou. No passado, sua voz sumiu e ele engoliu em seco. Sua voz estava trêmula. Ele pensou que suas emoções estavam entorpecidas depois de experimentar vários sonhos. Mas isso não era verdade. Yeon-woo foi capaz de continuar depois que os tremores em sua voz diminuíram. No passado, você me perguntou por que eu não convoquei a mãe. Eu fiz. Eu tenho que confirmar uma coisa. Sim, vamos fazer isso. A conversa deles terminou aí. Uau! Young, o rosto de Yu ficou brilhante ao ver Yeon-woo retornar em segurança. Mas ele parou de sorrir quando percebeu que a expressão de Yeon-woo estava rígida. Ele percebeu que algo estava errado. Frígia olhou silenciosamente para Yeon-woo ao lado dele. SSS. Por trás de Yeon-woo, a foice foi quebrada e Cronos retornou à sua forma humana. Pepe. Sim, Senhor Cronos. Frésia assentiu. Você disse que Rhea deixou algo para trás? Ela pediu que eu abrisse o tesouro caso seus filhos ou descendentes viessem algum dia no futuro. Entendo. Cronos percebeu que a suposição dele e de seu filho estava certa e suspirou. Podemos ver agora? Sim, por favor. Venha por aqui. Frígia assentiu e guiou Yeon-woo e Cronos até a sala do tesouro. Yu os observou ir embora com um olhar trêmulo. Ele ficou para trás porque sentiu que não deveria ir. Mas tendo visto o tesouro uma vez, sentiu pena e simpatia porque podia adivinhar os acontecimentos que aconteceriam em breve. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.